Existe um conto do Edgar Allan Poe, acho que é Allan Poe que se pronuncia, que é Nunca aposte sua cabeça com o diabo. E quando eu trago isso agora para o vídeo que eu vou mostrar para vocês, que eu pretendo reagir com vocês, mostra que nós brasileiros estamos fazendo uma aposta perigosa. Estamos apostando nossa cabeça com o diabo. E assim como no conto do Edgar Allan Poe, em que o protagonista morre no final, o Brasil está indo para o mesmo caminho. Só que diferente do conto do Edgar Allan Poe, onde a morte é rápida, a nossa vai ser bem dolorosa. Bem dolorosa mesmo. Vamos lá para o nosso vídeo react de hoje. Mas o socialismo, ele gosta da propaganda. Então você vai, por exemplo, no metrô de Moscou, que foi feito a partir também da escravidão e morte de muita gente, né? Que não se fala sobre isso, mas o metrô é lindo, ele é maravilhoso. Aí esse jogo Far Cry, por exemplo, tem uma estátua, que eu acho que é de um arcanjo, é uma estátua gigante, do tamanho do Cristo Redentor. Aí eu falo, pô, é meu sonho ter no Brasil uma estátua dessa. E porque essa estátua, esse tipo de arte, ela se paga. Ela traz turismo, por exemplo, entre outras coisas. Quantas pessoas vão em Paris pra uma estrutura que eu nem acho grande coisa, que é a Torre Eiffel, por exemplo. Sim, né? Que cansa pra subir. Não, louco. Sabe o que eu acho maravilhoso? Paris, assim como Nova York, assim como Istambul, assim como outras cidades. Paris recebe mais turistas do que o Brasil inteiro. Um país... Muito por causa da torre, né? Exatamente. Não, mas tem a lógica, a torre, o Arco do Triunfo, muita coisa, toda a história, né? Sim, no o Louvre, né? Um monte de coisa que você tem. Mas o Brasil é um país com a vocação de turismo. E agora esse governo, que você me perguntou do governo, ainda vai cobrar, tá cobrando acho que... Essa questão da história, né? Eu admito que, de fato, a França, a Europa tem uma história muito rica, né? Porque vem bem de antes do Império Romano. Povos que viveram ali, pessoas que lutaram pela sua independência, países que lutaram para poder existir. Não é só Paris, não é só a França. A Inglaterra, a Espanha, por exemplo, Espanha e Portugal saíram de um reino germânico, né, o reino visigodo e o reino dos suevos, foram conquistados, né, tiveram seu território invadido pelos mouros da África, né, na expansão islâmica no século VIII, se não me falha a memória. E a Espanha, aliás, a Península Ibérica, que na época aquilo não era Espanha, era Reino Visigodo. A Península Ibérica, ela foi quase que totalmente invadida pelos mouros, pelos muçulmanos. E a Espanha passou quase um século, quase um milênio, né? Foi cerca de 800 anos, se não me falha a memória, sob o domínio árabe, o domínio mouro, né? O domínio islâmico. Não à toa, né, que em muitos lugares da Espanha, né, até daquela parte mais perto ali da África, né, lá no Estreito de Gibraltar, a gente encontra, é possível ver ainda muito da arquitetura muçulmana que foi deixada lá, né, após a Reconquista, né, porque mesmo passando quase 800 anos sob dominação muçulmana, os espanhóis, agora povo espanhol, eles não se deram por vencido. Eles continuaram resistindo até que conseguiram reconquistar seu território de volta. Mas caso isso não acontecesse, hoje nós teríamos um território muçulmano, islâmico, dentro ali do que hoje a gente chamaria de Espanha. Qual a interferência disso para o mundo? Provavelmente nós não teríamos o período das grandes navegações, ou poderíamos tê-lo, obviamente, né? Mas só que num período mais tardio. Mas vamos continuar aqui, vamos ver o que ele tem a dizer. E taxa de quem vem do Canadá, dos Estados Unidos, acho que da Austrália também. O cara, por exemplo, do Canadá, que quer vir pro Brasil, eu não tenho que pedir um visto, eu tenho que dar uma medalha de coragem pra esse cara. Ele tá querendo vir pra cá, né? Conhecer o nosso país, né? O cara que tem coragem de vir aqui, eu tenho que dar uma medalha pra esse cara, né? Então, você fala mas tá fazendo um bom governo e tal. Me fala um ministro, desse monte de ministros que a gente tem, que eu acho engraçado, porque no governo passado todo mundo sabia o nome dos ministros e todos eles eram cobrados o tempo todo. Me fala um ministro que é apto, que é competente. A ministra da Saúde, por exemplo, ela é formada numa área de sociologia, não lembro, alguma coisa assim. E botaram essa mulher de ministra da Saúde. Então me fala um ministro que ele é competente pra área que ele executa. A gente tem um dos ministros mais importantes, que é o ministro da Economia, que é o cara que estudou na vida toda 2 meses de economia e ainda colou na prova. É interessante, esse vídeo do Haddad falando isso, cara, tá na internet pra quem quiser ver. É aquela coisa, você tem que querer conhecer. E ele fala isso abertamente e dá risada. A plateia até ri com ele, né? Assim, o cara
se gabando de ter colado numa prova, se gabando de que não entende de economia, se gabando. E, no entanto, ele é o ministro da Fazenda, né? Ele é o cara que toma conta do dinheiro do Brasil. Só isso. É foda. Mas vamos lá que o negócio vai doer. De ministro da Economia. O cara que fracassou em tudo que fez na vida. O cara fez um mestrado defendendo um regime que caiu, que colapsou um ano depois dele publicar o mestrado, que é o regime soviético. Ele fez um mestrado e falou, esse regime é maravilhoso, esse vai durar, esse é o bom. Ele publicou o mestrado um ano depois, a União Soviética cai. Né? Eu li o mestrado dele. É patético. O mestrado do Haddad é patético. Aí ele me vira 7 anos ministro da Educação, coloca o Brasil em último ou penúltimo lugar em todos os rankings do PISA, que a gente viu. O cara destruiu a educação no Brasil, pega qualquer entrevista com crianças de escola, 20 anos atrás e hoje. Você vê a diferença, a decadência educacional que nós tivemos no Brasil. Quem é um dos principais responsáveis por isso? Haddad. Cara, eu fui professor durante tempo considerável da minha vida. Eu sou formado em Química. Eu dei aula de ciência, de matemática, de física, de Química, tanto para o nível fundamental, médio, pré-vestibular e ensino superior. E, cara, o que ele acabou de falar é latente, tá na cara. Até hoje eu discuto com amigos que se formaram comigo e atuam ainda na educação, e eu digo, cara, a educação brasileira não tem para onde correr, é só ladeira abaixo, O Brasil, o estudante brasileiro, ele está sempre entre os piores, ele está sempre ali entre os piores. Já chegou casos do Brasil tá na lanterna de exames como PISA. E ninguém está percebendo isso. Ninguém está percebendo. Assim, é de dar vergonha. Eu vejo na internet, vocês também têm acesso à internet, já devem ter visto vídeos em que uma pessoa aborda alunos, né, adolescentes, crianças uniformizadas, né? Então tu entende que é estudante. Tá com mochila nas costas, usando o uniforme de uma escola, então tu entende que é um estudante. Ou tá indo ou tá voltando. E o cara aborda um grupo de estudantes, vários, e começa a fazer perguntas básicas, do tipo, qual é a capital do Brasil? A cidade fulana de tal fica em qual estado? E os estudantes não sabem, simplesmente não sabem. Eles não sabem o básico, Cara, teve um que eu fiquei assim, rir para não chorar. O cara pergunta para estudantes uniformizados, me cite 3 verbos. A molecada não soube responder. Eles não souberam responder. Me cite 3 verbos. A molecada não soube responder. Assim, é de chorar, o que esse povo está aprendendo. O que uma criança, um adolescente que vai para a escola, passa 4 horas da sua manhã, do seu dia, da sua tarde, passa 4 horas do seu dia numa instituição de ensino e volta de lá pior do que quando entrou. A educação brasileira está jogada às traças. Vídeos de estudante fazendo apresentações em sarau, transformando o hino nacional em funk e rebolando ao som da versão funk do hino nacional. É o que a gente vê nas escolas públicas brasileiras. Para piorar a situação, para dizer que desgraça pouco é bobagem, né? Para não dizer que desgraça pouco é bobagem, o governo atual governo, ele é contra as escolas cívico-militares, que é o modelo que está dando certo. Nessas mesmas entrevistas de pessoas abordando estudantes na rua, um rapaz aborda um estudante que está uniformizada pelo uniforme, ele deduz que é estudante de escola militar, ele pergunta, ela confirma, e ele começa a fazer as mesmas perguntas, e perguntas até um pouco mais difíceis. E ela acerta todas. Enquanto que estudantes do ensino público não sabem o que é um verbo. Me cite 3 verbos. A menina não sabe. Onde fica Porto Velho? A menina não sabe. A capital do Brasil é qual? Só não sabe.
Se for perguntar, por exemplo, quantos fusos horários existem no território brasileiro, aí tu mata uma pessoa, né? Tu mata, é mesmo acordar um tiro na cabeça dela. Não sabe. Não sabe. É foda. Mas tem gente que defende, tem gente que defende. Essa é a introdução de Paulo Freire nas escolas. Paulo Freire, Karl Marx. Agora mesmo eu tive uma discussão com um colega que fez faculdade comigo, que ele defende, dizendo ele que defende a educação, mas ele coloca Karl Marx como pedagogo. Eu perguntei dele, cara, o que Karl Marx tem a ver com pedagogia? Em vez de ele responder, o que ele fez? Ele copiou um texto e me mandou. Eu disse, pô, isso é a resposta que uma pessoa que se diz professor, que se diz defender a educação, dá para um interlocutor? É assim que vocês respondem as perguntas? Ctrl+C, Ctrl+V? Leia. Os professores, trabalhei, eu já falei, eu era professor. Eu convivi com muitos professores. Eu via nítido professores que não têm qualificação, professores que não leem. Eu frequentei casa de professores. Eu chegava na casa do cara, não tinha um livro. Não tinha livro. Eu até perguntei, cadê teus livros? Onde tem livro? E ele só mostrava os livros do trabalho, né? Livro de biologia. Eu disse, não, mas isso é um livro técnico. Livro técnico. Mas o que que tem? O que que moldou o teu pensamento? Quando tu vai conversar com as pessoas, tu vai conversar sobre vertebrados e invertebrados, essa conversa no teu cotidiano. Quando tu conversa com uma pessoa numa roda de bar, tu vai falar sobre gimnosperma e angimnospermas? Reino planta? Reino animale? É isso que vocês discutem? O que que tu conversa? Como é o teu convívio no dia a dia? Burrice. É falar de futebol. Falar de futebol, que era o assunto da casa, né? Falar de futebol. Futebol. Não foi aí que começou, tá? O PSDB que começou com isso, com a progressão continuada. Quem começou a destruir a educação foi o PSDB. O Haddad só terminou de acabar, né? O cara foi prefeito de São Paulo, o pior prefeito da história de São Paulo. Tá sendo o pior prefeito, o pior ministro da história desse Brasil. O cara foi candidato a prefeito, reeleição, perdeu. E teve que pedir vaquinha depois, porque não conseguiu administrar o dinheiro da campanha, que é o dinheiro roubado do povo que ele recebe. Então, um cara que fracassou em tudo que ele fez da vida, em tudo. E aí você pega o cara que fracassou em tudo, como eu falei, a ministra Marielle, né? Isso, né? Que ela tem Marielle não, a irmã dela, como é que chama a irmã dela? Aniele, né? Eu confesso que eu nem acompanho, não acompanho nem ela, nem essa história, nem Aniele Franco. Ela tem o grande currículo, o excelente currículo de ser irmã da Marielle. É esse o currículo dela, tá? Irmã da Marielle. Além de se colocar ela de ministra, que já é um absurdo por si só, colocaram ela de... Oh, meu Deus, como é que chama? De conselheira numa metalúrgica estatal. Essa mulher não sabe a diferença de aço e ferro fundido. Você perguntar pra ela, ela não sabe. Então, quer dizer, tudo um contato, né? A Dilma, Isso eu não sei se vocês chegaram a ver, cara. Eu, quando fiquei sabendo dessa informação, cara, assim, foi, um choque. Como que alguém coloca uma pessoa que, como ele falou, não sabe a diferença de ferro para aço fundido? Não sabe, mas tá no conselho de uma metalúrgica, cara. Tá no conselho de uma metalúrgica. E isso não reverberou. Isso não chegou, não teve o estardalhaço, por exemplo, na sociedade, que teve, por exemplo, quando fulano de tal saiu do BBB. O povo está mais preocupado com o Big Brother e a Fazenda do que com o próprio país. O país está sendo destruído. Mas o que move o povo? Onde vai ser o próximo show do Oruan? É assim que a banda toca aqui no nosso país. É o bonde do Oruan. Colocar uma pessoa que não entende nada de metais para administrar para estar no conselho de uma metalúrgica. É foda. Colocar um mecânico para ser diretor de um hospital. Que tal? De uma presidente, a mulher que quase destruiu esse país, que criou. Eu achava, porque o plano Collor é um plano tão burro na sua essência, mas tão burro, mas tão estúpido, que eu achava que era impossível criar uma crise maior do que o Collor criou. A Dilma conseguiu. E Dali, né, forçou a caneta lá, deu tudo errado. E por ela criar a maior crise econômica da história do Brasil, o que ela ganhou? Virou presidente do Banco do BRICS. E pior, tá? Imagina que me coloque como presidente do Banco do BRICS. Tá? Legal, o que eu vou fazer? Bom, eu vou tentar ajudar o meu país, vou tentar financiar, né, a infraestrutura no meu país. Ela, como presidente do Banco do BRICS, ela tá fazendo alguma coisa pro Brasil? Não. Nada, absolutamente nada. Aí que tá. E é o seguinte, não é, o Brasil não está dando certo.
Tem alguma proposta desse governo pro Brasil dar certo? Alguém tá fazendo alguma coisa? Eu ia te perguntar isso agora, porque não tem uma proposta clara pra Não tem um mim. plano, não tem uma proposta. As propostas são de escravizar ainda mais o povo brasileiro. Porque o assistencialismo faz com que as pessoas fiquem escravas do Estado. A gente tem quase 60 né? milhões de pessoas vivendo disso aí. Não que eu até um dia tomei uma porrada, digamos assim, que eu falei do assistencialismo. Sim. Eu não sou contra ter Bolsa Família. Sim. Eu sou a favor de ter assistencialismo em situações em que a pessoa precise, em situações onde ela, de repente, utiliza aquele dinheiro para trabalhar, em situações que ela vá fazer coisas positivas. Agora, o que eu sou contra é a pessoa que eu vejo, às vezes, falar, juro pra você, que fala, eu tenho 3 filhos porque eu quero ganhar Bolsa Família. Então, e aí a aí a gente pessoa já- fica o quê? Nas nossas costas, porque ela não quer trabalhar, não quer fazer nada, vou ter filho. Aí não dá. Agora, claro, não é que a gente bate em Bolsa Família ou em assistencialismo, a gente só quer que seja de uma forma correta. Então, eu sou né? então a gente precisa mudar o termo. Tá? Eu sou contra o assistencialismo, eu sou a favor da assistência. Sim. Uma coisa é assistência, outra coisa é Perfeito. assistencialismo. Assistencialismo no Brasil é compra de votos. Assistência, ó, a gente teve aqui, tem pessoas passando fome, ótimo e tal, mas a gente teve aqui, por exemplo, a questão da pandemia. As pessoas precisavam de ajuda. Deram ajuda até de forma errada, né? Porque a gente poderia dar ajuda, por exemplo, as pessoas não puderam trabalhar, tiveram que fechar as suas empresas e lojas. Então era pra ter, por exemplo, desconto do IPTU. Era pra ela não pagar o IPTU. Não, foi muito triste, né? Nossa. Né? Então foi um caos. Acho que nenhum país no mundo errou tanto como o Brasil. Tanto que nenhum país no mundo deixou escolas fechadas por tanto tempo. Eu dei aula para alunos que tiveram matérias importantes durante a pandemia. Eu tenho uma turma, particularmente, são poucos alunos, e que é até engraçado nessa essa turma, porque eles falavam assim para mim que quando terminasse o meu curso, que todos eles iam pro psicólogo. Né? Só que eles É chegaram... tanta informação, Não, né? porque eles chegaram muito fraco, porque eles tiveram várias aulas importantes online. Eles tiveram durante a pandemia. Não foi a mesma coisa. Não foi a mesma coisa. Então eles chegaram Essa pra mim- questão do assistencialismo eu concordo em partes com ela e com ele, né? Eu tô ali no meio termo, cara. Para mim, na minha opinião, o assistencialismo ele pode existir, a depender do caso, é vital que tenha, só que ele tem que ter uma porta de entrada e uma porta de saída. E o que nós vemos no Brasil é que o assistencialismo, essas bolsas, esmola que o governo dá, ele só tem porta de entrada, não tem porta de saída. Não tem. Para tirar esse povo, o governo tem que expulsar. Como é o que acontece em alguns casos, como está acontecendo bastante agora, do governo cortando Bolsa Família de um monte de gente. Tem gente que recebe sem precisar? Tem. É Brasil, pessoal. É Brasil. Como diria o Dominique Toretto, aqui é o Brasil. Aqui é a terra da malandragem. Já teve escândalos de políticos recebendo Bolsa Família. Só que tem que ter, em alguns casos, eu concordo que tem, em determinadas situações, como é o caso de pandemia, concordo que tenha. Ainda mais quando nós tivemos um país onde a opinião pública estava jogando contra. A opinião pública estava jogando contra em nome da ciência. Em nome da ciência. E o que se faz? Se tudo que o governo propunha fazer, a opinião pública criticava. Hoje a opinião pública não critica nada, né? Hoje a mídia mainstream não fala nada. Fica quietinha. Por quê? Está recebendo dinheiro do governo. A Rede Globo ganhou rios de dinheiro agora, em um ano do PT, coisa que não ganhou em 4 com o Bolsonaro. A Globo critica o governo? Não critica, pô. Não critica. O assistencialismo tem que ter? Sim, eu concordo que tenha, em casos específicos. E outra, ele tem que ter uma porta de entrada e uma porta de saída. Não é que a família entre ali e fique ali para sempre. Como é o caso que nós vemos bastante, né? Famílias que estão recebendo Bolsa Família desde quando o programa foi instituído lá em 2003. Como é que fica? Vivendo às custas do Estado. É o quê? Funcionário público? Vive mamando nas tetas do governo? Eu brinco muito com meus alunos, sou muito direto com eles. E eu brincava e falava, gente, pra vocês não saberem nada, vocês têm que estudar muito. Vocês estão sabendo menos que nada. Então, no final do curso, foi até curioso, né? No final do curso, eu cheguei pra eles e falei, gente, agora terminou, que eu brinco muito com eles, com meus alunos. Aí, às vezes, eles reclamam, né, de uma prova, foi difícil. Eu falo, gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. O ser humano, ele só aprende pelo amor e pela dor. Eu não tenho tempo, são 6 meses, são 4 meses, na verdade, o curso, né, no semestre. Eu não tenho tempo pra ficar amando meus alunos. Só o que me sobra é a dor. Então, você me desculpa, né? É isso aí. Você vai ficar sem dinheiro, a pessoa rapidinho se mexe, né? Se Ela vai mexe. perder dinheiro, hein? Então você vai sofrer, você vai achar que você vai ficar de DP, né? E aí essa turma no final do semestre, eu falei, gente, cheguei com eles, conversei, falei, eu sei que foi difícil, né? Esse curso, eu tive que forçar vocês, né? E o pior, no final é legal que eles gostam, os alunos gostam, e tem vários. Vai pra zona de combate, né? A pessoa Sim. fala, eu vou me dar mal, então eu tenho que fazer alguma coisa. Sim. Porque o brasileiro é assim. Aliás, o ser humano é assim, ele se mexe sim, muito mais claro. pela dor do que pelo amor. Gente, Né? até eu, se eu puder ficar deitado o dia inteiro assistindo Netflix, eu fico. Cara, eu tenho inveja dele agora, ó. Ele falando isso, eu tô com inveja dele, porque quando eu tive alunos, eles não sei se é a realidade aqui do meu estado, né? Rondônia. Eu dei aula no interior de Rondônia. Cara, os alunos não queriam isso, eles não queriam sentir dor, não. É só amor, era amor. Era amor. Cara, eu dava aula de química
para o curso de Química. Mentaliza na cabeça aí, eu dava aula de Química para o curso de Química. E os alunos de Química achavam a Química difícil demais e queriam que eu facilitasse. Os alunos chegaram ao ponto de reclamar na coordenação da faculdade de que eu estava pegando pesado. O professor está pegando pesado demais. Teve uma situação até engraçada, né? Não aconteceu não só comigo, mas com um colega meu que também era professor de Física e dava aula para o curso de Física, né? E como Química e Física, elas compartilham muitas disciplinas, ele dava aula de Física para o curso de Química também, né? E uma pessoa conversando com ele, né, um dia, eu falando que os alunos foram na coordenação, olha só, nível superior, vou até me ajeitar aqui, nível superior, educação por mérito, como está lá na LDB. Nível superior, os alunos foram na coordenação da faculdade, coordenação do curso de Química, falaram com a coordenadora de Química e falaram que eu utilizava palavras muito complicadas. A coordenadora, como que eu fiquei sabendo? Porque a coordenadora veio falar comigo e disse que os alunos do terceiro período de Química foram falar com ela de que eu utilizava palavras muito difíceis. Eles não conseguiam entender. Eram palavras muito difíceis. Eu fiquei, que palavras? Essas palavras estão no livro. Estão no livro. Essas palavras estão no livro. Se eles pegassem um livro para ler, eles iriam ver essas palavras. Se eles tivessem a curiosidade, eles iriam procurar o que essas palavras estão significando. Porque a educação, independente de qual seja a área, ela é transmitida pela língua portuguesa. E existem palavras, tanto no curso de Química, da ciência química, física, matemática, qualquer que seja, são palavras que são inerentes àquela ciência. E a pessoa tem que conhecer essas palavras. Porque como é que tu vai explicar, por exemplo, camada de valência, se tu não sabe o que é regra do octeto, se tu não tem noção do que é um octeto? Essa palavra é muito complicada, eu vou inventar uma palavra mais fácil. Tu vai estar idiotizando o aluno. É isso. Quem já leu um livro de filosofia, independente de qual seja, vai perceber que as palavras utilizadas pelos filósofos não são palavras que tu encontra no teu cotidiano. Não são. Por que isso? Porque a ideia da filosofia é pegar o cidadão que está aqui embaixo, e colocá-lo num nível mais acima. E uma das formas utilizadas para isso é expandir o teu vocabulário. Expandir o teu vocabulário. E não regredi-lo. Tu está estudando filosofia, tu não está ouvindo funk, tu não está ouvindo sertanejo universitário. Tu consegue fazer uma música de sertanejo universitário usando 10 palavras. Mas filosofia não, química não, física não. E esses alunos foram reclamar que eu estava pegando pesado e que eu falava palavras que eles não entendiam. E detalhe, toda vez que se diz uma palavra, tu explica o que é. Mas os alunos, eles estavam tão avoados, ou não sei se vieram de professores que passavam demais a mão na cabeça, e posteriormente a gente fica sabendo, né, que essa era a política da universidade, da faculdade. Não à toa que numa determinada reunião, o diretor da faculdade disse que aluno é lucro, professor é prejuízo. Olha a mentalidade do diretor da faculdade. Aluno é lucro, professor é prejuízo. E ele disse numa reunião que eu estava presente: eu não quero saber de aluno calouro reprovado. Não quero saber. Calouro não reprova. Outro, aluno que está se formando não reprova. É obrigatório o aluno passar no TCC. Pronto. E eu vi apresentações de TCC que eu ficava perguntando: caraca, mano, esse cara vai pegar um diploma daqui a pouco, ele vai bater no peito, eu sou formado. Tá aí. Esse é o retrato do Brasil. Na cabeça ali, não. A natureza, ela quer estar sempre no estado de melhor energia, entendeu? Por isso que a bolha de sabão é redonda. Por que a bolha de sabão é redonda? Porque a forma geométrica é de menor relação área-volume, ou seja, que concentra menos energia. Sim. Então a natureza, ela quer estar sempre no estado de menor energia, por isso que as reações químicas acontecem e tal. Aí eu brinquei com meus alunos no final do curso. Brinquei não, na verdade eu falei sério nesse momento. Falei, gente, eu sei que eu forcei vocês e tal, foi difícil, não sei o quê. Agora eu posso me desculpar.
Mas vocês têm que concordar uma coisa. Vocês evoluíram absurdamente aqui comigo durante esse semestre. E todos eles concordaram. A ponto de, no semestre seguinte, tem uma menina que ela disse que ela é traumatizada comigo. Já contei essa história. Não. Ela disse que ela é traumatizada comigo. Aí um dia eu tô entrando na sala de aula e entrei errado. Era pra entrar na minha, entrei em outra. Entrei errado. E essa menina tava lá. Aí ela entrou, já olhou com a cara e falou assim... Aí eu vi a turma, vi que não era minha. Falei assim, calma, esqueci o nome dela, é uma pena. Eu falei assim, calma, eu entrei na sala errada. Calma que você não vai ter aula comigo não, né? Ficou com medo, Eu falei assim, não, pior que... Não, ela tem um trauma, porque eu imagino que ela deve ter até sonhado comigo. Que eu dou uma forçada mesmo. Aí eu achei bacana. Eu falei, calma, eu sei que você é traumatizada comigo, mas eu não vou dar aula aqui hoje não. Aí ela falou assim pra mim, falou assim, professor... Eu sofri no seu semestre, mas graças ao senhor, hoje eu me sinto apta a trabalhar como engenheiro em qualquer lugar. Eu falei, então é isso que eu quero. Exatamente. É isso que eu quero. Tem uma coisa que o pessoal faz na China, que eu acho muito legal. Tem vários vídeos sobre isso. Tem um grupo de crianças numa escola. E aí entra um cara encapuzado, com um saco. Aí ele pega e dá um doce pra uma criança. Quando a criança pega o doce, ele bota a criança no saco e sai Eu vi esse vídeo. Eu já cheguei a ver esse vídeo lá desse experimento na China, cara. Muito interessante, muito bacana. Aí ele volta, sem a criança. Aí ele pega o doce e oferece pra outra criança. A outra criança já começa a chorar, já não quer. Aí o pessoal brinca, traumatizado sim, mas sequestrado não. Então meu aluno ele pode até sofrer um trauma, mas que mal profissional ele não vai ser. Exatamente. Ele não vai ser. Legal, show de bola. Cara, eu gostei do vídeo, assim, é uma reação simples aqui, mas é que eu achei interessante porque eles mostrar isso pra vocês, né? E uma das coisas que ele fala é isso, cara, tu aprende pelo amor, pela dor, mas como nem todo mundo tem tempo para amar, é pela dor. Cara, e a educação brasileira, falando dela, é de mal a pior, de mal a pior. Eu até, aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Eu dei uma olhada aqui no PISA. O PISA é feito de 3 em 3 anos. Então eu tenho aqui o PISA, o último foi feito em 2022. Cara, 81 países. Em leitura, cara, é ler. Sabe a história do verbo? Sabe ler. Cara, a gente estava em 47º. Matemática, 65º. Ciência, 55º. Cara, é muito mal. O Brasil está muito mal das pernas mesmo. Tem um rapaz que falou no YouTube, eu gosto de usar esse exemplo dele. Falou o seguinte, aqui no Brasil as pessoas têm muita opinião, mas pouco argumento. Se tu for discutir, por exemplo, se tu for discutir química, qualquer pessoa, onde quer que tu chegue, vai ter uma opinião sobre química. Vai falar. Qualquer pessoa. Não fala nada, mas é aquela coisa, o famoso eu acho que, na minha opinião, que opinião sem argumento é inválido. Opinião tem que ter argumento. Na minha concepção, se tu vai opinar, tem que ter argumento. Mas as pessoas aqui no Brasil, até por termos um presidente burro pra caralho, e ter chegado lá no topo da política, as pessoas acham normal opinar sem argumento. Super normal. Outra coisa, né, que ele fala no vídeo é sobre essa questão da progressão continuada, né? Cara, a progressão continuada é uma coisa tão ofensiva para a educação, ofensiva para o professor, ofensiva para os colegas, porque funciona da seguinte forma: o aluno reprovou, ele não fica retido, ele não retém. Porque não pode traumatizar o aluno. O aluno brasileiro não pode. A gente tem uma ideia aqui no Brasil de que o ser humano ele é feito de vidro. É vidro, né? Então qualquer coisa quebra. Eu via isso no ensino superior. Os alunos ameaçavam a coordenação da faculdade, dizendo que se eu reprovar na disciplina de química, eu tranco. A faculdade, para não perder esse dinheiro, o que faz? Aprova todo mundo. Demite o professor e aprova todo mundo. Acontece. Pode não acontecer na tua faculdade, tu pode estar pensando aqui agora, mas na minha faculdade não é assim. Pô, na tua, parabéns que não é assim. Parabéns. Mas essa não é a realidade da maioria. A maioria está mais preocupada com o dinheiro do aluno do que com a qualidade do ensino. Então, essa questão da progressão continuada é uma ofensa, porque o aluno que estuda, faz os trabalhos certinho, faz as provas, consegue as notas e é aprovado, ele passa para a série seguinte, mas aquele aluno que não fez nada disso, brincou o ano todo, zoou, bagunçou, quebrou carteira, quebrou porta, e não pode mais expulsar, né? Não pode expulsar aluno, ele continua também. É claro que eu estou usando exemplos extremos, né? Eu sei que não é assim, mas o aluno que reprova, ele segue também. Por quê? Porque nas novas diretrizes brasileiras,
O professor da série seguinte, ele vai ter que trabalhar esse aluno de forma diferenciada. Ele vai ensinar o conteúdo vigente da série que ele está agora, mas vai ter que corrigir o problema que ele veio com ele da série anterior. Ou seja, está dando um peso a mais para o professor. Um peso a mais. E o professor, o que ele faz? Cara, a gente já sabe, nós já sabemos, que aqui no Brasil tudo é nivelado por baixo, nada é nivelado por cima. Nós não estamos na Coreia do Sul, tudo é nivelado por baixo. O que o professor vai fazer? Ele vai colocar todo mundo no mesmo nível desse aluno. Todo mundo, ao invés dos alunos avançarem nos estudos, os alunos retroagem, para que aquele aluno que chegou com deficiência possa acompanhá-los. Bem-vindo ao Brasil. É assim que a banda toca aqui. É assim. Fazer o quê, né?